Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Chegou a sexta-feira. Sábado é o último dia da semana, certo? Domingo primeiro. Porém, dentro do calendário de trabalho, não é como nós chamamos dias úteis, é da segunda a sexta. Quando chega na sexta-feira, gera aquele alvoroço. Sextou, graças a Deus chegou o final de semana, não é mesmo? Sexta-feira, um dia propício para você fazer um trabalho de limpeza. Mas limpeza de quê? Limpeza, sabe aquela discussão que você teve lá no começo da semana? Sabe aquela discórdia, a chateação? Sabe, seja no trânsito, você passou no trânsito, um motoqueiro cruzou, te xingou, bateu no retrovisor, enfim. Qualquer que seja essa energia, essa energia contrária ao seu bem-estar, é necessário na sexta-feira você fazer um trabalho de limpeza. Mas como que faz isso, Júlio? Gente, de forma simples. Habitue-se na sexta-feira entre 6 horas da tarde e 10 horas da noite. Pegue uma vela vermelha. Acenda essa vela, acenda essa vela e ao acender essa vela, o propósito é, Senhor, que ao acender desta vela e ao queimar desta parafina, possa o fogo absorver toda a negatividade que por um acaso eu tenha absorvido, Senhor, para ser dissolvida, dissipada, eliminada de mim. Aí você toma um banho forte, a preferência é que primeiro tome o banho, depois acenda a vela, tá certo? Então, esse processo simples vai desobstruir o teu caminho. Por quê? Porque amanhã é sábado. Amanhã é o dia que procuramos dedicar ao Senhor. E logo mais depois do sábado, tem o dia da família, que é o domingo. Então, sábado e domingo é o dia de recarregar as forças. Para que segunda-feira você esteja com toda a disposição para começar o novo ciclo de atividade. Olha só, ensinamentos que recebemos daqueles que já passaram por esse planeta, quer dizer, planeta ainda estão, né? Já passaram por essa condição de vida física. O que nós aprendemos, gente, é com alguém que já passou por aquilo que nós já estamos hoje vivendo. Nós aprendemos com os espíritos. Os espíritos, para se tornarem guias espirituais, como é o caso destes irmãos que se manifestam aqui na casa e que vocês acompanham aqui as palestras, são aqueles que já reencarnaram várias vezes e já passaram por diversas situações estas que nós estamos enfrentando agora. Então eles, com a experiência que têm, vêm nos instruindo como devemos proceder para poder tirar o proveito deste período que nós chamamos de vida física. É sim, sabe? Uma vez o nosso irmão Pai Miltinho, ele nos contou quanto tempo se leva para um espírito ele se tornar um guia espiritual. E quais os processos, procedimentos? Primeiro é que ele tenha uma vasta experiência na vida física, certo? Depois, ele vai passar por preparações no mundo espiritual. E na sequência destas preparações, aí vem uma sabatina. É sabatinado. Sabe por quê? Imagina um espírito que é o seu anjo
guardião, quer dizer, um espírito que se tornou um guia espiritual, como são estes que nós citamos aqui. Esse anjo guardião não, esquece. Os guias espirituais, estes que se manifestam nas casas espirituais para trazerem as experiências, para trazerem o conhecimento, certo? Imagina um irmão desse, vem, manifesta-se como aqui na casa, vamos falar da nossa casa, um cigano. Aí você passa com essa entidade, que é um guia espiritual, e começa a perguntar sobre as suas dúvidas. E este espírito não ter resposta para você, não ter como te ajudar. Aí você sai dali mais descrente, inseguro. Então, para que este espírito não passe por uma situação como essa, de não saber como agir diante de uma dificuldade que é apresentada a ele, ele tem que passar por todo esse processo. Então, quando um irmão espiritual te atende e te dá instruções, é porque ele tem mas toda a certeza do que ele está fazendo e da capacidade que ele tem de te ajudar. É um guia, gente. Se você pegar um guia numa selva que não conhece a selva, ele vai te levar para lugares, ou melhor, ele vai se perder com você nesta selva, não é? Agora, se o guia já conhece todos os perigos da selva, ele vai te encaminhar, tirando você destas armadilhas e das dificuldades que a selva impõe, não é mesmo? Bem, vamos fazer a nossa prece. O tema do programa de hoje é: seja um bom observador. Seja você um bom observador. Quem nos vai trazer esse tema, ou quem nos traz esse tema, é o nosso irmão Issal, tá certo? Vamos orar? Vamos! Ontem nós fizemos uma oração e aí muitas pessoas perguntaram: poxa, mas você ontem não orou? Olha só, é verdade, eu ouvi isso. Ontem você não fez a prece, Júlio. Sabe por quê? Porque a prece que foi feita foi apenas um diálogo que nós tivemos com Deus, usando como referência as palavras de São Francisco de Assis. Mas as pessoas já se habituaram tanto a fazer preces repetitivas, ou até mesmo aquele hábito de fechar os olhos e começar a repetir aquelas mesmas palavras. Eu admiro os evangélicos, pois eles fazem umas preces, umas orações, né? Que eles expressam o que está no coração de cada um. Cada um tem o seu jeito, né? Não estou aqui criticando ninguém, eu só estou aqui comentando que fazer uma oração, fazer uma prece, rezar, é você falar com Deus, mas com toda a verdade que está dentro do teu coração. Não podemos esquecer que Deus, ou Jesus, que é o Deus do nosso planeta, mas nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas necessidades. Aí uma vez alguém me perguntou: poxa, Júlio, se o Deus sabe das nossas necessidades, por que eu tenho que pedir? Por quê? Porque há o respeito por você. Se você não pedir e alguém querer te ajudar sem você pedir, esse alguém, ele está infringindo a sua liberdade. Imagine você. Você está no trabalho fazendo uma coisa e a pessoa do nada chega ali e fala: eu sei mais que você, eu vou fazer. Ué, é tirar de você a sua responsabilidade, não é? Então, Deus conhece a cada um de nós, mas nos respeita ao ponto de esperar que peçamos a ajuda para que essa ajuda aconteça. Por isso, Senhor, conscientes do respeito que o Senhor tem para conosco, aqui nós estamos, humildes, de coração aberto, para pedir: Senhor,
que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, feche os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia que amanhece, eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém. Eu sempre fico emocionado quando eu faço uma prece. Não dá para fingir, eu não consigo fingir, gente. E nem tem que fingir nada, não é? Nós somos o que somos. Nós temos que ser o verdadeiro eu, sabe? Ser quem você é, sem fingimento, principalmente quando você faz uma prece, não é mesmo? Bom, vamos passar a palavra então a esse espírito amigo que vai abordar esse tema. Seja um bom observador. O irmão Issal. Muitas culturas têm hábito de fazer tudo com pressa. A ansiedade que o espírito tem de resolver rápido seu problema faz muitas vezes não aprender o que o problema quer te ensinar. Quando observa a você mesmo atentamente, você aprende com você. Você aprende a conhecer você. Você aprende a ajudar você. Aquele que corre muito perde um pouco da visão do que está a seu redor. Aquele que corre muito perde a atenção do que ficou para trás. Muitas vezes com o olhar fixo apenas onde quer chegar. Algumas outras culturas trazem a nós hábito de poder falar menos, ouvir mais, de poder observar mais. E assim, começa-se desde muito cedo a aprender como vida é e como nós agimos com a vida que temos. Quando sentar em um lugar, quando observar, quando respirar, perceberá movimento que vida muitas vezes tem e que vezes é diferente do movimento que o homem tem, que a mulher tem. Muitas guerras foram preparadas observando
o que natureza faz. Muitas invenções foram criadas observando o que natureza faz. Muitas mudanças, construções, edificações foram criadas a partir de um ato de um bom observador que fez com que visse algo na natureza que poderia então lhe ajudar. Percebam que muitos que têm medo não observam direito o que vida tem. Percebam que muitos que se adoecem não observam direito o que está lhe alimentando. Percebam que muitos doentes ficam por não observar o que realmente o corpo pede que lhe faça, e assim, desatentos, adoecem. Quando observamos pequenos seres da natureza vivendo em comunidades, em colônias, observamos que quando juntos estamos, mais forte nós somos. Quando distribuímos tarefas entre nós, mais rápido nós fazemos. Quando juntos nos movemos, conseguimos ajudar os mais fracos que estão conosco. E assim, o observar faz com que nós possamos aprender a viver em comunidades melhor. Quando observamos pássaros, aves, a migrarem de um ponto ao outro, de acordo com a sensibilidade que têm das mudanças do vento, do ar, do frio, começamos a perceber que podemos antever mudanças se estivermos atentos às pequenas informações que nossos sentidos captam pela intuição ou pelo coração. Quando observa-se os rios, os lagos, as águas, as cachoeiras, se adaptando muitas vezes a trechos difíceis de percorrer, observamos a nossa capacidade de se adaptar às situações adversas que muitas vezes temos que enfrentar, mas pela nossa própria resistência em se moldar, sofremos. O observar auxilia o espírito a aprender. O aprendizado ensina o espírito a bem viver. Não deixar as coisas fazerem mal a você, sem antes observá-las minuciosamente, para entendê-las. Entender quem está com você. Entender a você mesmo. Entender a situação a qual vive, a qual está. E entender como a natureza pode lhe ajudar a se fortalecer e equilibrar. Perceba que tudo foi feito em Deus em sua perfeição. E a nossa imperfeição ainda demora a entender como se aperfeiçoar no bem viver. Um pouco mais de observação pode fazer muito bem
a você. Deus abençoe você. Obrigado. Obrigado, meu irmão Issau. Obrigado pelo conhecimento que nos é ofertado. Obrigado de coração. Sempre viver bem, sempre viver no bem, não é? Sempre vivermos no bem, fazer o bem para que o bem nunca nos falte. Obrigado de coração, meu irmão Issau, um dos espíritos que se tornou um guia. Aí você pode perguntar, poxa, mas um médico pode ser um guia? Não existe no mundo espiritual separação, sabe? Protetores, guias, não, cada um está na sua função, como aqui no mundo somos todos seres humanos e no mundo espiritual somos todos espíritos, pronto, não existe separação. Um médico pode ser um guia, sim, como que não? Pode sim. Bem, vamos passar a palavra, é isso mesmo, é isso, vamos passar a palavra agora ao nosso amigo Paulo de Moraes. Paulo de Moraes, é com você, meu amigo. Ontem interrompemos a nossa conversa falando da profecia do apóstolo Pedro, que é uma previsão para os tempos atuais, como o foi para o século passado, para o início do milênio passado, como foi para o início do cristianismo no mundo. É sempre atual, como é atual o Apocalipse, não importando a época da história humana. Os escarnecedores estão aí fazendo o que sempre fizeram. E quando eles abrem suas bocas e questionam, em que ficou a promessa da volta do Cristo? O fazem com o intuito de destruir a fé nas almas. É o trabalho de Satanás tentando levar consigo o maior número possível, arrastando como o dragão que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, a terça parte das estrelas do céu. Ao ler esse trecho, não pensem que vai passar um dragão pelo céu e a sua cauda vai arrastar as estrelas, movendo-as de seus lugares e lançando-as sobre a terra. Não é isso. Arrastar as estrelas do céu tem exatamente este sentido: destruir a fé. E esse dragão vem representando esses escarnecedores que buscam destruir a fé e a perseverança no Cristo, incutindo nas mentes imagens e mensagens como essas que denotam a dúvida, a incerteza. Falam até com muita segurança, marcando datas para a realização das profecias, coisa que o próprio Cristo não fez. Eles marcam datas para depois dizerem: tá vendo? Jesus não voltou. Como é que fica a promessa dele? Ele é um impostor, um demagogo, um enganador. Isso é que Jesus é, um enganador. E muitos, porque têm as mentes fracas, acreditam nisso e passam a questionar a si mesmos sobre tais palavras do Cristo no seu evangelho, esquecidos, ou melhor dizendo, preguiçosos de estudar, de pensar, de meditar e ver que quem é o impostor é esse que nega Jesus, o falso, o enganador, cujo fim será ser também jogado do céu. Mas isso veremos com melhor clareza quando chegarmos ao capítulo 12 do Apocalipse. Não vamos nos adiantar. Ficou claro a questão da grande tribulação na atualidade? No Antigo Testamento, o profeta Daniel, em seu capítulo 12, versículo 1, deixou registrado: nesse tempo, o tempo do fim,
se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sobre Miguel, que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, voltaremos a falar. Nesse texto de Daniel, todo ele pode-se ver a descrição da grande tribulação, tão intensa nos últimos dias como jamais ocorreu. É a prova de que sempre houve tribulação, ou seja, sofrimento para os seguidores do Cristo. Todavia, esta do fim dos tempos é a pior. Por isso, a advertência do Cristo no seu Evangelho, advertência anotada por Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 33, com particular destaque ao versículo 28, o qual transcrevo. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Interpretando este versículo com as luzes do Apocalipse, Jesus aconselha seus discípulos a não terem medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, como aconteceu no início do cristianismo, quando a soberba humana pretendeu aniquilar o cristianismo, mas sem o conhecimento da alma, sem o conhecimento do espírito, aqueles perseguidores intentavam acabar com tudo, eliminando os cristãos. Só que eliminavam seus corpos, que um dia pereceriam de qualquer forma, já que ninguém fica para semente. Mas a ideia persistiu e venceu. Já na atualidade, não há mais esse tipo de perseguição, porque os perseguidores entenderam que é perda de tempo. Só que, usando a cabeça, a inteligência para a maldade, eles procuram fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, ao arrastar os que sejam do Cristo, um que esteja disposto a seguir o Cristo, mas de índole fraca, como avisado nas cartas às igrejas, ao arrastá-lo, repito, para a descrença com a propagação do deboche em relação às palavras do Cristo e de seus discípulos e profetas, faz perecer a alma, ou seja, a essência espiritual e também o corpo, pois é no corpo que a alma se aloja para tratar de evoluir. Assim, faz perecer o corpo em sofrimentos muitas vezes inimagináveis, como também o espírito encarnado, a alma nos mesmos sofrimentos. Entenderam? É a lei da reencarnação em plena atividade. Sobre o termo inferno, usado nesse versículo, já falamos sobre ele e peço que se reportem a esse momento da explicação para tirar qualquer dúvida. Estamos conversados? Então vamos fazer aqui uma nova pausa e no próximo programa nós continuaremos ainda falando a respeito da grande tribulação. Até lá e um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado de coração. Olha, nós estamos aprendendo muito com a leitura do Apocalipse, não é mesmo? Deixa os seus depoimentos aqui. O que é que você acha da leitura do Apocalipse?
Pode comentar aqui sim, viu? E é importante essa sua participação, é sempre importante. Sempre importante você expressar o que pensa, sim, dar a sua opinião. Eu abri aqui para que vocês dessem opinião sobre temas que quisessem que fosse abordado aqui no programa. Eu vi que muitas pessoas abordaram, mas é conforme o passar que a gente vai colocando aqui na programação, tá bom? Não ficou descartado não. Todos os temas foram ali guardados, tá? Foram anotados. Amanhã estaremos de volta, ó. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.